A paz do Senhor, querido amigo, querido irmão. Quem vos fala é o pastor Marcelo Cordoville. Nós vamos para mais uma aula nossa aqui de escatologia bíblica. E hoje nós vamos estar falando sobre o arrebatamento da igreja, tá bom? E a gente vai encontrar algumas bases bíblicas aqui, trabalhar alguns pontos importantes sobre o arrebatamento da igreja, tá bom? O que a gente pode aqui de introdução aqui começar a falar? Você que está vendo esse vídeo, tá bom? Antes de eu começar aqui a dar aula, se você puder curtir, você que está entrando aqui no nosso canal Momento Teológico, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe essa aula com outra pessoa, tá bom? E curta também, é importante sua curtida, é importante seu compartilhamento, é importante que você se torne também membro do nosso canal aqui, inscrito aqui no nosso canal, para que mais pessoas também possam ser abençoadas, e sempre que tiver uma aula aqui, o YouTube vai te notificar, tá bom? Vamos lá, arrebatamento da igreja. O que a gente pode de introdução aqui falar aqui? A segunda vinda, ela vai abranger um período de 7 anos, tá bom? Segundo a nossa linha de compreensão sobre isso. Nesse período, compreende-se pelo menos que 3 povos vão estar aqui em destaque. Primeiro, os povos judeus, os gentios e a igreja de Cristo. Paulo vai trabalhar isso muito bem em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 32. Ele vai destacar esses 3 povos que irão participar aí do arrebatamento da igreja, tá bom? Tanto do período do céu como do período aqui na terra, conhecido como grande tribulação, tá bom? Preste bem atenção. Para os judeus, o Senhor virá como um libertador, o Messias, a fim de implantar o milênio. Para os gentios, como juiz, e para a igreja, como seu noivo, no arrebatamento, e a levará para o céu, tá bom? Conquanto aqui seja inútil tentar estabelecer uma data para o arrebatamento, tá bom? A cada dia que passa surgem mais especulações sobre o assunto. Tome muito cuidado com isso. Se alguém colocar data, daqui a 3 dias e 3 noites, porque o anjo, porque eu sonhei, porque eu tive uma visão, e não está na Bíblia, é perca inútil de tempo, tá bom? Hora uma, hora vem, hora vai. Tem gente que sonha com 3 dias, 3 noites de escuridão, aquele negócio todo, o Papa vai ressuscitar, tudo, vamos dizer assim, lorota. Se não tiver na Bíblia, é lorota. É por isso que a gente analisa sistematicamente a palavra de Deus para tentar compreender aí a segunda vinda, tá bom? Há teólogos que se arriscam nesse terreno movediço e talvez para demonstrar suas habilidades em fazer cálculos mirabolantes, eles insistem em colocar data, tá bom? Isso é um desperdício de tempo, tá bom? Na minha opinião, como teólogo que sou também, é um desperdício de tempo. Jesus, ele foi categórico em Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 36, tá bom? Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mateus 24, versículo de número 33. Aqui nesse texto aqui a gente ficou algo aqui interessante aqui para nós analisarmos. Jesus sabe quando voltará? É uma pergunta. Será que ele sabe? Hein, querido? Para a gente entender isso, a gente tem que fazer uma análise aqui. Olha só. Ao se fazer homem, o Senhor Jesus aniquilou-se. Ele esvaziou-se, em outras palavras, a si mesmo. E conquanto
não tenha deixado de ser Deus, tá bom? Ele não deixou de ser Deus. Existem 2 textos que o apóstolo Paulo vai provar a deidade de Cristo, mesmo na encarnação, que é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e Colossenses, capítulo 2, versículo 9, que ele vai trabalhar o esvaziar-se, se eu não me engane, do grego kinose, tá bom? Depois me corrija aí, mas pode ter certeza que é do grego kinose, esvaziar-se. Abriu mão, quando ele se fez homem, ele vai abrir mão de parte de seus atributos e da glória que ele desfrutava junto do Pai, tá bom? Esses atributos e essa glória, o apóstolo João vai trabalhar em 1 João capítulo 1, versículo 14 e 2 Coríntios 8, 9. O apóstolo Paulo vai trabalhar isso e o apóstolo Paulo vai trabalhar junto a carta aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8, tá bom? Vamos lá. Na terra aqui, o homem Deus sujeitou-se temporariamente às limitações humanas. O escritor de Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, vai nos trazer esse entendimento. Não estou citando o texto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Os textos vão aparecer aqui embaixo, aqui, e você depois faz a sua análise textual. Então, essa foi a condição temporária que se dele declarou não saber quando se daria o arrebatamento. Nós vemos aqui em Mateus 24, 36, que ele vai dizer que é somente o Pai, e você pode conferir também esse texto em João capítulo 14, versículo de número 28, tá bom? Com a vitória cabal, né, de Cristo, alcançando a vitória, né, na cruz do Calvário, João capítulo 19, versículo 30, e a sua transcendental ressurreição, Jesus, ele resumiu a indizimável glória que tinha antes do mundo existir. João capítulo 17, versículo 5, vai falar sobre isso. Mas foi por acaso que declarou, né? Quando ele retorna, não é por acaso, na verdade, que ele vai declarar, tá bom? Vai declarar em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Agora ele vai retornar sem limites toda a sua glória e todo o seu atributo. É por isso que em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, de fato ele vai se declarar como o Todo-Poderoso, tá? Então não há razão para nós acreditarmos que ele tenha deixado de saber definitivamente o dia do arrebatamento, tá? Em Apocalipse, as suas convictas palavras indicam o seu pleno conhecimento do assunto. Em Apocalipse capítulo 3, 11, 22, 7 e 22, versículo 12. Olha só, venho sem demora, 3, 11, posto que venho, 22, 7, e cedo venho, 22, 12. Então ele tem ciência da sua volta, ele tem ciência da data correta, do momento correto. Agora que ele ressurreta, ele retornou à sua glória, tá bom? Quanto a nós, além de nós não sabermos quando Jesus voltará, hoje ele sabe, com o corpo glorificado, voltou para a glória, ele sabe, tá bom? Mas nós, infelizmente, nós não temos total conhecimento sobre isso, tá bom? Então é totalmente vedado fazer especulação. Atos dos Apóstolos 1, 7, alguém pergunta, Senhor, quando é que tu vai voltar? Ele diz, do mesmo monte que eu subi, do mesmo monte eu voltarei. Não existe, biblicamente, não existe data, tudo é especulação. Tudo é especulação e nós não devemos fazer esse tipo de especulação de datas, de dias e horários e anos, tá bom? 1 Tessalonicenses 5, o apóstolo Paulo vai deixar essa, que eu posso dizer, essa atenção aí, tá bom? Acerca do arrebatamento, o Senhor disse,
Em Mateus 25:13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Na verdade, nós temos que estar preparados. 2 Timóteo capítulo 8, né? 2 Timóteo capítulo 4, 8, diz que nós temos que estar preparados para aquele grande dia, aquele grande acontecimento, ou para aquele grande dia, que é o dia do arrebatamento da igreja, tá bom? Uma perguntinha aí. Quando será o arrebatamento, pastor? Vamos para o que interessa. Embora não sejamos capazes de determinar uma data, a esperança de que veremos Jesus antes de morrermos deve estar bem viva. O apóstolo Paulo, escrevendo em Tito, capítulo 2, versículo 13, ele vai deixar isso. Nós temos que estar com essa convicção viva de que a qualquer momento, ainda em vida, ainda em carne, ainda respirando, nós vamos contemplar, né? Eu costumo dizer que eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Nunca aconteceu tanta coisa do século 21 para frente como está acontecendo nesses últimos momentos, tá bom? Somente os escarnecedores agem como se Jesus fosse demorar muito a voltar. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3,3, ele vai falar sobre esses tipos de escarnecedores, tá bom? Mas é bem verdade que o crente fiel sabe que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Afinal, porque a palavra de Deus enfatiza os sinais desses acontecimentos, tá bom? Então a gente não vai ser pego despreparado, não. A palavra de Deus, ela vai deixar bem clara os sinais desses acontecimentos, tá bom? E Mateus capítulo 24, versículo 42, esses sinais são para nós nos mantermos vigilantes e cheios de esperança, tá bom? João 14:3, Apocalipse 22:20, Jesus vai prometer voltar, querido, e os anjos colaborarão com a sua palavra, colaborarão com a sua volta, né? Assim como em Atos Apóstolos 1, capítulo 1, do versículo 9 a 11, os anjos, né, subiram junto com ele, os anjos também vão descer junto com ele, junto com a igreja, e vai ser algo tremendo. Os profetas do tempo do Antigo Testamento também anunciaram a segunda vinda, mesmo não tendo a devida compreensão. Tem até uma aula sobre isso, sobre segunda vinda, que os profetas do Antigo Testamento, até mesmo o Antigo Testamento, eles não tinham essa certa compreensão. Hoje nós temos o livro completo, nós temos a revelação completa, que é o Novo Testamento, tá bom? Mas os profetas, mesmo não tendo a mínima compreensão acerca da volta de Cristo, da vinda de Cristo, tá bom? Eles vão escrever sobre isso. Daniel 7:13, Zacarias capítulo 14, versículo 4, Malaquias 3:2, tá bom? Os escritores do Novo Testamento fizeram o mesmo. Paulo vai fazer isso enfaticamente em 1 Coríntios 15, do 51 ao 52. Tiago, no capítulo 5, versículo 8. Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. João, em 1 João, a primeira carta de João, do capítulo 2, versículo 28. Capítulo 3, do versículo de 1 a 3. Judas, no verso 14. O desconhecido autor de Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, as demais, os testemunhos da ceia do Senhor, por ele ordenado, é mais uma evidência da sua volta. 1 Coríntios 11, 26, ele vai dizer, fazei isso enquanto não voltar. Mas um dia eu vou voltar. Vocês vão ceiar hoje, mas um dia vão ceiar comigo na glória. Olha que coisa fantástica, né? E eu vou lhe dizer uma coisa aqui bem certa: pregue-se ou não acerca da segunda vinda de Cristo, pregue-se ou não acerca do arrebatamento, os sinais proferidos por Jesus e os apóstolos continuarão ocorrendo até o arrebatamento, tá bom? Cada vez mais intensos
numa demonstração de que a palavra do Senhor não passará. Marcos 13:31. Não podemos estar desapercebidos, pois fiel é a promessa. Hebreus capítulo 10, versículo 23 e 37. É o fato de não sabermos quando ele voltará, Mateus 24, 42, 44, que devemos nos estimular com essa vigilância, Mateus 25, de 1 a 3. Então nós precisamos estar vigilantes, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas os sinais nós trabalhamos em 2 aulas passadas, tá bom? Você pode ver isso depois, dá uma revisada aí, aqui no canal Momento Teológico, você vai ver os sinais do arrebatamento. Então, eles irão acontecer, eles são evidentes, não tem dia, não tem hora, mas os sinais estão aí e nós precisamos vigiar mais do que nunca, para não sermos pegos desapercebidos, tá bom? Eu fico por aqui com essa minha aula. Na próxima aula nós vamos voltar a trabalhar sobre as 2 ressurreições, tá bom? Eu desejo que você tenha tido uma excelente aula. Deixa sua curtida, deixa seu comentário, faça seu compartilhamento, se inscreve no canal e nos abençoa para nós continuarmos abençoando outras pessoas também, tá bom? Você que deseja fazer pergunta, assim o faça aqui no canal. Deus abençoe, até a próxima, querido.